Oi, pessoal. Eu resolvi fazer esse vídeo porque eu estou um pouco preocupada, para eu não usar outra palavra, com essa pandemia do novo coronavírus, a Covid-19. Eu não estou aqui preocupada com a etimologia da palavra, o que é pandemia, o que é surto, o que é epidemia. Eu acho que a questão não é essa aí. Eu acho que a gente precisa se cuidar, usar a lógica das coisas. Eu acho que a gente não está levando muito a sério essa pandemia. Eu falo da grande maioria, principalmente brasileiros. Falo isso com total lugar de fala, porque como brasileira naturalizada, como alguém que entende, conhece a realidade desse país, eu acho que culturalmente falando, o brasileiro ele leva quase tudo na brincadeira, ele não se importa muito com política, com economia, enfim. E disso de não levar as coisas a sério, às vezes pode trazer consequências inimagináveis. Eu acho que a gente precisa confiar em Deus, mas a gente não pode tudo procurar a Bíblia para justificar o injustificável. Eu vi vários teóricos da conspiração hoje na internet falando que esse novo coronavírus não é essas coisas, que estão querendo fazer business com isso, negócio com isso, ganhar dinheiro com isso. Bullshit, coisa de idiota, ignorante, semi-analfabeto, analfabeto intelectual, funcional, pobre intelectual, que não sabe do que fala e fica tentando fazer vídeo para lacrar e para enganar os já enganados. Inclusive, é por causa desse tipo de pessoa que o Bolsonaro foi eleito. Porque pessoas que propagam fake news, pessoas que propagam informação falsa com base em nada. Uma coisa que eu fico imaginando, como que uma pessoa que supostamente não acredita em infectologistas, não acredita em cientistas, não acredita em projeções matemáticas, como que uma pessoa dessa, que não acredita nessas coisas, acredita no semi-analfabeto? Pessoas não acreditam na lógica, não acreditam nas instituições, mas acreditam num despreparado semi-analfabeto igual Bolsonaro porque é presidente. É uma coisa que não faz sentido para mim. Sabe, a gente vê a Organização Mundial da Saúde foi bem claro, e na minha opinião, e eu falo na lógica porque eu não sou médica, não sou infectologista, mas de lógica eu entendo, porque graças a Deus, Deus me deu inteligência e eu tenho interesse de buscar conhecimento. Eu achei que foi até tarde, eu comentei com meu marido, eu falei assim, eu acho que demoraram para decretar a pandemia. É por isso que eu, sem teoria da conspiração nenhuma, baseado na lógica, eu acho que esse vírus da Covid-19 é bem mais grave, mais perigoso do que a gente imagina. Primeiro que se a gente for ver na história, todas as grandes pandemias foram gripe, ou gripe aviária, ou gripe suína, ou enfim, tanto que coronavírus, tem vários tipos de coronavírus. Esse coronavírus, esse novo, é a Covid-19, mas a gente sabe que teve que foi muito letal antes desse, que até a taxa de percentagem de letalidade é um pouco maior do que esse 19, a SARS, que era tipo aquele que a falta de ar era bem mais aguda, que foi estancada, enfim. E a gente vê, então, que a gente precisa preocupar com esse novo coronavírus. Semana passada, ou mais ou menos há 10 dias, o Brasil não tinha nenhum caso. Do nada, começou 1, 2, 3, 10. Quando chegou no 30 casos, eu falei pro meu marido, eu falei, se chegar nos 30 casos, simplesmente vai explodir de casos, porque qualquer lugar do mundo, isso não precisa ser especialista para saber, como eu falei, só precisa ser inteligente, usar lógica, mas a lógica não é forte de muitos. Eu percebi logo que ia dar um salto no Brasil, tanto que a gente saiu para almoçar num dia, tinham 37 casos, no mesmo dia à noite tinham 69 casos, daí eu falei, vida,
vai aumentar 30 casos por dia, o que tem acontecido. Hoje a gente tem quase 200, acho que 230 e poucos casos, 34, né? Na data de hoje, no dia 16. E outra, lembrando que a Itália também não levou muito a sério e o vírus ficou silencioso por várias semanas. Aí depois deu um boom, vocês viram no domingo, morreram 368 pessoas. Então a gente não sabe tudo. A Organização Mundial da Saúde veio e fala que a taxa de letalidade era mais para os velhos, né? A partir de 60, terceira idade, pessoas com asma, hepatite, diabetes, enfim, com algum tipo de doença. Hoje, a própria OMS diz que muitas crianças estão morrendo com o novo coronavírus. Inclusive, eles não sabem precisar o número. Então, isso é muito grave. Para mim não faz sentido que é um simples gripe. Uma gripezinha, uma simples gripe. A gente precisa se cuidar. Agora, como que a gente se cuida num país onde o presidente é um irresponsável, um populista despreparado, que não tem decoro, que não respeita a lei, que não respeita a Constituição, não respeita os próprios eleitores, ele não tem respeito pelos órgãos que compõem o Estado, ele não tem respeito nem conhecimento do Estado Democrático de Direito, ele flerta com o populismo, com o autoritarismo, radicalismo, e ainda tem os fanáticos semi-analfabetos, os gados dele, os apoiadores, que tudo que ele fala, eles gritam mito, mito, mito. Aí acham que tudo que Bolsonaro fala está correto. Como que um presidente que supostamente pode estar infectado com vírus, ele sai e contraria a recomendação da OMS, inclusive do seu próprio ministro da Saúde? O Mandetta deixou claro que ele não poderia estar indo para aglomerações. 12 pessoas da comitiva do presidente testaram positivo para o novo coronavírus. Que tipo de responsável é esse? Aí ele responde que ele faz o que quer, que é problema dele, que se ele tiver infectado. Não é, e não deixe se enganar. O problema dele, a saúde dele, é ele se colocar em risco. A partir do momento que ele coloca em risco outras pessoas, é questão de saúde pública, isso é crime. Senado e Câmara, junto com a STF, tem que dar um basta no Bolsonaro, tem que enquadrar Bolsonaro. É um irresponsável. E não duvidem se no Brasil coronavírus estourar mais que Itália, mais que China, mais que Irã, mais que qualquer país que está com esses números exorbitantes. Não se assustem. Porque Bolsonaro é agente do caos. Bolsonaro e a família dele são agente do caos. E tudo eles usam o nome de Deus para eles justificar o injustificável. Então, se cuidem. Eu não acho também que é só você não ir para aglomeração, você fazer a higienização, usar o álcool em gel. Eu não acho que é só isso. Você precisa fazer a sua parte, leia, busque meios de informações credíveis, sabe? No Brasil, no mundo, se você não sabe falar outro idioma, joga no tradutor, se informe para que você se proteja e proteja a sua família, sabe? A gente não pode simplesmente achar que esse coronavírus é teoria conspiratória de algum businessman que está querendo ganhar em cima disso. Pelo amor de Deus! Os farmacêuticos, se eles quiserem se juntar às grandes indústrias farmacêuticas, para eles usarem um vírus ou ganhar dinheiro em cima da ignorância da população, é só eles criarem o vírus e eles mesmos criar o remédio. Não é o caso desse novo coronavírus, não é o caso. Então se cuidem. E outro nicho de pessoa que eu fico super preocupada são as pessoas da África, em especial do meu Cabo Verde. Como todo mundo sabe, eu sou de Cabo Verde, um país lusófono da costa ocidental africana. Eu fico muito triste, porque africano, eu não sei o que acontece, mas é muita desinformação e descrença
num povo só. Eu fico muito triste quando eu vejo gente no mesmo nível um pouco que brasileiro, brincando que isso aí não é nada, ou então falando que é Deus não sei o que, Apocalipse não sei o que. A gente precisa acreditar em Deus, mas a gente precisa também ir na lógica, sabe? A gente precisa seguir o que determinam os órgãos regulamentadores. Se não existisse o judiciário, justiça, a gente poderia fazer o que quisesse, porque não teriam sanções. E eu posso falar, não sou advogada ainda, mas eu entendo muito de lei, eu sou estudante de direito, eu entendo que a gente precisa de lei para regulamentar a sociedade. É por isso que eu entendo se a Organização Mundial da Saúde deu uma advertência, uma recomendação, ela precisa ser cumprida. Mas a gente quer lacrar, eu falo na grande maioria, as pessoas querem lacrar, não tem responsabilidade social, elas não se importam em buscar conhecimento, estão muito ocupadas em propagar notícias falsas e fazer culto à personalidade. Eu queria dar uma sugestão àqueles que adoram fazer culto à personalidade, a Bolsonaro, Lula, wherever. Eles poderiam fazer culto a Jesus Cristo. É uma personalidade muito boa de ser cultuada. Mas não, querem cultuar o mito. Deus que me perdoe, mas se Bolsonaro tiver infectado com a Covid-19, que eu acho que ele esteja, eu não sei se esses apoiadores que foram fazer essa palhaçada ontem iriam se perdoar, porque eles são pais e mães de família. Eu não sei se eles iriam se perdoar. E outra, porque Bolsonaro fez o teste e deu negativo. O primeiro médico, agora não lembro o nome dele, acho que eu vi em alguma coisa, que descobriu a Covid-19 e que foi obrigado pelo governo chinês a desmentir e falar que ele havia propagado uma fake news, ele ficou quase 30 dias sem sintomas e sem uma confirmação da contaminação. Quando ele teve essa confirmação, 10 dias depois ele morreu. 33 anos, médico, infectologista. Então a gente não sabe muita coisa ainda sobre esse coronavírus. É claro que a gente também não precisa viver em pânico, não precisa se desesperar, porque infelizmente o que a gente não tem controle, a gente tem que aceitar. Ou pelo menos buscar conhecimento e saber como pode evitar. Aí muita gente quer justificar, mas Bolsonaro agora é proibido de cumprimentar, ele vai viver encarcerado. Ninguém tá falando que pode... Que ele tem que ser encarcerado, mas dos males o pior. É claro que eu entendo que não dá para parar o país, nem no Brasil, nem em lugar nenhum, não dá para você simplesmente parar os trens, os ônibus, toda a frota aérea, não dá para você fazer isso porque o mundo para. O que faz o mundo girar é a economia, são pessoas. Então eu entendo isso, mas se tem uma recomendação para você evitar aglomerações, se tem uma recomendação de um órgão competente, que tem especialistas que entendem do que estão falando, por que você duvida? Não faz muito sentido. Porque se a gente for duvidar de órgãos dessa magnitude, por que a gente confiaria em órgãos que não são diplomados e nem tampouco tem alguma credibilidade para falar o contrário? Eu, sinceramente, eu acho que brasileiros, outros povos também que não levam pandemias a sério, ficam criando justificativa. Que é epidemia, que é pandemia? São, infelizmente, escravos mentais e intelectuais que saíram das senzalas, mas continuam presos e amarrados intelectualmente. E enquanto não entenderem que se não se libertarem, vão viver no casulo, encarcerado eternamente e vão ser usados como massa de manobra para qualquer governante, para qualquer situação, paciência, porque não vão entender. Mas é isso. A minha parte como cidadã eu fiz.
é isso. Quem quiser levar na brincadeira, a conta chega. E o tempo é o Senhor de tudo e Deus é o Senhor do tempo.